Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para esse encontro do nosso grupo de estudos e um aulão hoje com o professor Marcelo Ben sobre hipnose não verbal. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem, é uma oportunidade que a gente não tem sempre de trocar essas experiências, ter contato com o Marcelo. Para alguns aqui, agora estão vendo aí, tem uns bem antigos aí na nossa jornada aqui, que estão quase desde o início com a gente, que nem o Giovanni, por exemplo. Mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem está iniciando essa jornada, é ainda mais interessante. Beleza? Marcelo? Muito bom. Boa noite a todos. Interessante. O fim de semana eu estava fazendo uma reflexão com o Edmundo. Eu acho que o Edmundo, a primeira turma, ele fez em 2020, eu acho, com a gente. A Fran já é bastante antiga, bastante gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre magnetismo, sobre hipnose não verbal. Apesar de ter já bastante gente que já fez pelo menos o nível 1 aqui, as pessoas perguntam às vezes, qual a diferença, Marcelo, do magnetismo e da hipnose não verbal? Várias pessoas têm essa dúvida, o que é hipnose não verbal e o que é o magnetismo? A hipnose não verbal, eu penso que ela é uma atualização do magnetismo, né? Uma termologia mais atualizada. A hipnose não verbal conseguiu trazer o olhar de tirar o magnetismo do místico, do lúdico, de uma crença. Então, hoje, quando a gente fala hipnose não verbal e magnetismo, para algumas pessoas já pensar, é sobre energia, é sobre fé, crença, e não é nada disso. A hipnose não verbal hoje nos traz um embasamento dentro da neurociência, de que a gente trabalha com o sistema nervoso autônomo. Bom, aí então não se trabalha energia? Também se trabalha energia. Só que de uma forma não mística e não espiritualizada. Porque se a gente pensar, cada pensamento, cada vez que eu falo, cada movimento é um pulso elétrico. Meus neurônios se comunicam com isso. Então, a hipnose não verbal hoje, a gente tem essa ideia de que, sim, a gente trabalha com contato magnético, com passes magnéticos, que não tem nada a ver com passes espíritas, não tem nenhuma conexão, apesar de se parecerem muitos. E a hipnose não verbal consegue desmistificar todo esse engodo, todo esse embrulho que se você for ler, por exemplo, de onde vem isso? Vamos lá. Um registro que a gente tem é Franz Anton Mesmer, que era um austríaco, um médico que fez a carreira na Alemanha e leva a hipnose aos hospitais. Mas nós estamos falando em torno de 1700 e alguma coisa. Então não se tinha como registrar como hoje. Se a gente fizer uma tomografia, a gente consegue entender as alterações no cérebro. Um exame, aquele tipo de glicose, aquele você consegue ver o tanto de cortisol que aumentou num segundo com uma gota de sangue. E antigamente não. Então, se você pesquisar sobre Franz Anton Mesmer de forma rasa, se você colocar agora no Google, charlatanismo, curandeirismo, vai ser esse tipo de coisa. Quando você vai estudar Franz Mesmer mais profundamente, os resultados das aplicações do Franz Mesmer nunca foram negados. O que foi negado? Que o Mesmer queria provar que existia um fluido cósmico universal, uma energia que inconscientemente nos influenciava positivamente ou negativamente. E até hoje a gente não tem como comprovar a existência dessa energia. Então, o Mesmer, eu quero validar as duas opções ou nenhuma. Então, foi feita uma junta para avaliar o trabalho dele e ele nem participou. Então, quando a gente fala sobre essa energia, mais tarde a gente vai ver o Jung falando sobre inconsciente coletivo, registros arcástico, campo mórfico genético, campo eletromagnético. Quando a gente usa a metáfora campo,
é quando a gente entende que um fenômeno acontece e eu não consigo explicar. Tipo, aqui tem um campo eletrostático nessa garrafa, quando eu faço essa flexão. Um campo eletrostático. Eu não estou vendo ele, mas ele acontece, porque ele puxa a minha pele. Então, a hipnose não verbal, hoje a gente consegue já, no primeiro nível, a gente já entende sobre o sistema simpático e parasimpático. Entendemos que, através dos passes magnéticos, através das crises mesméricas, que se chamava crise mesmérica no outro século, hoje a gente chama em terapia polivagal, que é algo extremamente atualizado dentro do processo de terapias, uma terapia que cresce muito. E nada mais é do que as crises mesméricas. Vitor, acho que alguém levantou a mão para fazer uma pergunta, já pode começar a fazer. Que eu não perco a linha de raciocínio jamais. Não estou vendo, tá, Marcelo. Mas tudo bem, qualquer coisa coloca no chat ali, e aí o Vitor já vê. Então, quando a gente fala de onde vem isso, começa o registro que a gente tem disso é com Franz Anton Mesmer, certo? Mas, da onde que o Mesmer tira esse conhecimento? Esse conhecimento vem do Egito, vem do hermetismo. Então, percebe que, se a gente falar sobre princípios herméticos, que em nos níveis mais avançados a gente começa a entender sobre o hermetismo, a gente entende que o hermetismo, mais de 5.000 anos antes de Cristo, já existia na Terra. Então percebe o quanto isso é antigo e hoje se torna atual para a gente. Hoje a gente está revendo conceitos. Então, aonde que eu acho que foi a guilhotina do Mesmer? Porque, digamos, eu estou vendo o Giovanni aqui e o Hélio. O Giovanni e o Hélio eram iniciados por mim, então eram pessoas especiais. Então, eles conseguiam fazer os passes magnéticos, as crises. A Fran era uma pessoa comum. Então, os dois ali eram especiais. Em algum momento, o Mesmer descobre que a Fran poderia fazer a mesma coisa que os outros que são iniciados, que era um processo humano, por isso que se fala magnetismo animal, de ânimo, de vida. Então, qualquer um pode praticar. Durante os cursos, eu falo para os alunos que o curso de magnetismo seria o curso mais fácil de eu enganar vocês. Porque eu poderia fazer algo muito místico, fazer umas piruetas, e dizer que eu teria superpoder, que eu era um guru, um vidente. E, na verdade, nada mais é do que uma técnica que eu já ensinei para não sei quantas mil pessoas que aplicam e está disponível a todos. Então, eu penso que foi aí que o Mesmer acabou indo para a forca, porque ele acabou trazendo essa ideia que era apenas uma técnica. No início, ele começa a usar a imã, limalha, o instrumento aquele de vidro que foi construído para ele pelo Benjamin Franklin, para quem não sabe, que provocava as crises. Então, aquilo tinha toda uma jogada mística, um ritual, e ele entendeu, hoje a gente entende que um estímulo auditivo levava o sujeito à crise mesmérica. Então, ele entendeu que o cristal não fazia diferença, o imã, a limalha, a água, ele entendeu que era um magnetismo humano, que essa energia existe. Eu gosto de usar uma analogia, que eu sempre falo, nesse exato momento que nós estamos aqui, na sua casa está passando o programa do R. Soares, está passando a novela, o jornal, está tocando música, um louvor, um funk. E por que você não está ouvindo isso? Porque você não está com o aparelho sintonizado nessas ondas que estão cruzando dentro da sua casa. Como assim? Como que o sinal da internet está chegando para você? Você não está vendo ele. Mas você sintonizou um aparelho e você está me ouvindo. Então, dentro do magnetismo, a gente entende que o nosso processo vibracional, ele é influenciado o tempo todo. Ele contagia ou é contaminado ou contamina o tempo todo. Então, um dos primeiros passos dentro da hipnose não verbal, no nível 1, eu quero ver se eu consigo falar um pouquinho sobre cada nível, se vocês não tiverem com pressa. Eu já jantei, eu estou legal.
O primeiro passo para que você opere, trabalhe com magnetismo, é a sua capacidade de manter um estado de presença. Então, puxa, eu vou fazer uma dinâmica com a Luciana. Puxa, me conecto com essa energia, faz parte, mas daqui a pouco eu vou fazer um atendimento com o Giovanni, não quero me conectar com essa energia, terminou o atendimento, eu tenho mais vitalidade do que eu tinha antes. Você sai dessa ideia, eu pego energia, porque não sei o que. É falta de doutrina na sua mente. Falta de estado de presença. Então, o primeiro passo, eu preciso conhecer a minha própria energia para que eu reconheça a energia de alguém. Porém, dentro nada contra se alguém faz diferente ou alguma outra crença, dentro do magnetismo, com os conceitos que eu sigo, conceitos herméticos e conceitos mesméricos, você não trabalha doando energia para alguém. Porque imagina só, vamos lá, eu vou doar energia para a Lorena, para alinhar ela. Quem disse que eu estou em condições de doar energia para alguém? Será que eu estou tão mais puro do que essa pessoa? Outro conceito, que eu passo uma energia pura por mim, filtra no meu corpo e eu dou essa energia. Será que o meu corpo está tão limpo a ponto de filtrar energia para alguém? Então percebe qual o conceito do Mesmer. Eu produzo essa energia nos meus centros vitais e talvez ele esteja congestionado. O Evaldo sabe a técnica para que ative e eu volte a funcionar como eu deveria funcionar. Nada além disso. O magnetismo, cara, é uma técnica, que você vai ter que desenvolver, praticar muito, mas é uma técnica extremamente simples. Quando você assiste um vídeo, ou quem já assistiu nos cursos ali fica meio chocado, uau! Não, eu digo que 90% do magnetismo é estado de presença e 10% de técnica. É você atingir aquele estado de presença que eu estou atento a uma microexpressão, a uma respiração, a um pequeno detalhe, um dedinho que mexeu. E por que é tão importante isso? Nós somos o único mamífero que não externa um trauma. Você guarda, você contrai, quando eu lembro daquele dia, o trauma está aqui, está aqui. Eu vou falar algumas diferenças da hipnose não verbal para a hipnose não verbal. Rapidamente, quais benefícios a gente tem. A hipnose não verbal, você não trabalha com sugestões. Até porque sugestões é uma sugestão. Eu posso dizer, então, Evaldo, eu sugiro que você faça o nível do 1, 2, 3 e 4 comigo. É uma sugestão. Talvez você faça e talvez não. A hipnose não verbal, você ganha muito no processo de indução. Porque algumas vezes a pessoa, quando está começando, ela tem aquela dificuldade de iniciar, puxa, como é que eu vou levar ela ao transe? Como que eu vou aprofundar? E isso é a coisa mais fácil do processo. Porque você não depende, que eu digo, Dulce, agora fecha os olhos, imagine. Eu dependo da imaginação dela. Se eu comunico as palavras, eu falo e ela entende com os drives dela. Então, a hipnose não verbal, a gente vai usar da presença, magnetismo, a fascinação, que é, para mim, a indução mais profunda. Você consegue fazer a pessoa entrar num coma hipnótico apenas com o olhar, sem falar uma palavra. Se a pessoa for sinestésica, você vai usar de sinestesia. Se ela for predominante auditiva, você vai usar estímulos auditivos. Então, você vai bombardear de todas as abordagens. Então, Marcelo, sei lá, o Giovanni, eu sei que já fez 300 cursos. Tá, mas então eu não posso usar da hipnose ericksoniana nos meus atendimentos? Ao contrário, o Vitor é professor de PNL. Puxa, não vou usar mais PNL? Não.
Só que a hipnose não verbal, ela é intercambiável com qualquer coisa. Se o Vitor faz PNL e magnetismo e hipnose não verbal, ele vai para outro nível. Se você faz hipnose ericksoniana e hipnose não verbal, Alexandre, eu sei que é consteladora. Se você trabalha com constelação e você entende esse movimento com o magnetismo, a sua sensibilidade vai multiplicar por 50 vezes. Então, a hipnose não verbal, ela é intercambiável com qualquer técnica que você já aplica. Ela não vai restringir você a nada. Ao contrário, ela vai expandir. Um outro olhar também que a gente trabalha com... você precisa, antes de mais nada, desenvolver o estado de presença e o magnetismo pessoal. O que é o magnetismo pessoal? Aquela pessoa que brilha, aquela pessoa que tem o poder da fala, aquela pessoa que é vista como alguém que passa segurança, aquela pessoa que ela é uma autoridade num lugar sem que ela fale uma palavra. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Coloque no chat aí se você já viu alguém assim. Se você não viu, é porque você não me conhece pessoalmente ainda. Quando você me conhecer, você vai ver que é. Mas é verdade. E a gente tem isso naturalmente. Tem pessoas que têm, sei lá, daqui a pouco o Edmundo, ele entra num lugar, o pessoal, puxa, em vez de fazer negócio com o Vitor, não, puxa, o Edmundo me passa confiança. A pessoa tem esse brilho. E gordo, magro, feio, não importa. E a gente tem isso de forma inata, só que a gente pode e deve aprender a desenvolver esse magnetismo pessoal. Certo? E no curso, já no primeiro nível, você já aprende. Vou abrir agora 5 minutos para pergunta e eu continuo falando do nível 1, depois eu quero falar do nível 2, Vitor, e depois eu quero falar do nível 3 e depois do nível 4. Vamos lá, quem quer fazer uma pergunta para mim? Fala comigo, benção. Levante a mão. Bora lá. Tem um monte de gente que a gente não está vendo aqui, então se quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, faça. Olha, se eles soubessem o quanto custa uma mentoria comigo, eles já teriam feito a pergunta. Já tinham feito. Mas tá bom, que eu não quero fazer pergunta. Olha lá. Evaldo, vamos lá. Fala comigo, Evaldo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Fala, tudo querido. bom? Eu queria um pouco mais de informação sobre o estado de presença e a percepção no momento da indução, nos micromovimentos, nos MCRIs. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Está acontecendo várias coisas agora aqui. Aí na sua casa, tá? Mas o que acontece? Você está com o foco direcionado a mim. O mundo não parou. Está acontecendo coisas. A nossa mente, digamos, ela vem de fábrica para você pensar em várias coisas. Até por preservação. Você está dirigindo, você está pensando lá. Você não está dirigindo. Você está dirigindo, está pensando onde você vai, o que você vai almoçar, o que você vai fazer. E hoje, graças a essa ferramenta incrível, piorou mais ainda. Porque eu estou aqui, eu estou respondendo o WhatsApp da minha filha, eu estou vendo não sei o que amanhã. Blá, blá. Ou seja, você não está em lugar nenhum. Então, eu vou fazer um atendimento com o Edmundo e daqui a pouco eu estou aqui, estou pensando, daqui a pouco eu perdi. Tudo que ele me falou é bobagem, é crença, é invenção. Mas quando eu lembro do meu pai, ele desviou o olhar, fez uma piscada de mais de 1 segundo. Puxa, ele tem vergonha do pai. Então eu pergunto sobre o pai novamente. Então você vai percebendo. O que é o estado de presença? Um fascinador, ele entra em transe junto com a pessoa. Então chega ao ponto, se eu estou fascinando a Alexandra, por exemplo, e você vê na sala, você não sabe se ela está me fascinando ou eu fascinando ela. Quando eu entro naquele hiperfoco, pode cair o mundo do meu lado. Passar uma escola de samba que eu estou focado ali. Só que isso vai muito mais além do que a hipnose ou um atendimento terapêutico. Eu digo, eu vou aprender sobre magnetismo, eu vou ler esse livro. A minha mente é doutrinada a fazer isso. Eu vou fazer uma transição de carreira. A sua mente vai fazer. Eu digo que meus alunos aqui, quando vai para o nível 3 e 4, aqui acho que o Giovanni já é 3, aqui nível 3 do Giovanni, eles passam por adestramento, literalmente.
Porque a nossa mente não para. Ou você controla ela, ou ela controla você. Porque o nosso pensamento é acelerado o tempo todo. Então, quando eu entro em estado de presença, eu decido no que eu vou pensar. E eu percebo um pequeno movimento, uma piscada, a jugular que pulsou, que é o cortisol, o coração, a respiração. Você começa a perceber. Às vezes a pessoa diz para mim, puxa, depois que eu fiz o curso, eu estou começando eu vejo coisas, eu sinto. Nada mudou, você que está percebendo, porque as coisas sempre aconteceram. Então, você amplifica o seu nível de percepção assim em mil graus. Deu para quebrar o galho, Edmundo? Evaldo. Tem mais alguma pergunta? O Altanir, fazia horas que eu não vi ele lá de Curitiba. Eu tenho uma memória de elefante, Altanir. Se eu ver a pessoa uma vez, eu jamais esqueço ela. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Na verdade, eu moro em Joinville. É que eu fiz curso com você em Curitiba e depois em Florianópolis. Opa, então tá ótimo. É o próximo. Vamos pro próximo. Tem mais alguma pergunta? Tem o Leandro ali. Fala, Leandro. Abençoado. O Leandro é de Minas Gerais, eu acho, se eu não me engano. Não, eu sou de Curitiba. Curitiba. Terra da capivara. Eu refiz a formação em Florianópolis. Fala, abençoado. Eu queria saber, entender, eu não lembro se você falou, nós mesmos, a gente pode fazer os passes magnéticos com a gente? Pode, até pode, mas vamos lá. Já seria mais avançado assim, mas vamos lá. O primeiro princípio hermético é mentalismo, onde diz que tudo é mental, o todo é mental e tudo acontece mentalmente. Então, claro, se faz sentido para mim, ok. Mas se você fizer aqueles exercícios que eu ensino, aquele com a coluna, aquele ficar na ponta do pé, você já vale por 59 passes. Mas se faz sentido para você, ok. Mas não é necessário. Tudo é mental. É como assim, eu vou dar esse saquinho de cristais para você e você está protegido. Poderia fazer uma demonstração para nós? Você está protegido. Você vai levar como protegido. Mas tudo é mental. Então, quando você pensa, você gera pulso elétrico, ok? Então, dentro dos 7 princípios herméticos, o primeiro é mentalismo, e é o que rege todos os outros 6 princípios. Quando eu penso, eu posso... se você pensar agora, pensa no pior dia da sua vida, Leandro. Puta que... Você vai ficar mal. Se você pensar, puxa, pensa aquele dia que foi muito bom para você. Então, ali, ainda dentro da pergunta do Evaldo, você muda o seu estado de acordo com o que você pensa, e se você pensa, você vibra. Uma coisa leva a outra. Só que eu penso e eu tenho uma fisiologia. Aí, aqueles exercícios que eu mostro para vocês no curso, eu mudo a fisiologia e aí ele muda o pensamento. Não sei se deu para entender, Leandro. Sim, entendi. O exercício que tu fala é aquele do pé, erguer o pé e abaixar, e o da mão? Também, isso, de contrair a coluna, aquele lá, o de abaixar também, qualquer um deles. Entendi. Vamos lá, o Samuel, acho que fez outra pergunta. O Samuel, suplente. Boa noite, tudo bem? Suplente do Ademar. Estão com saudade lá já. Tem que vir Bora. para cá de novo, tem que Vamos marcar lá. aí. Fala, Samuca. Magnetismo e a comunicação, existe a comunicação não verbal, né? Tem alguma... A questão toda é só nos sensores tipo, visual, auditivo e sinestésico, ou existe alguma transmissão de pensamento ou molecular, ou alguma... algo mais entre pensamentos? Porque como é que influencia, no caso, o ambiente ou a outra pessoa? É algo mais ou é só o visual que a outra pessoa passa? Duas coisas, tá? Claro, sabe aquele cara assim, nós estava legal pra caramba na aula e chega o Vitor e parece que a energia é baixa. Tanto uma pessoa doente, uma pessoa depressiva, ele contamina uma família inteira.
Tipo, imagina você está, por exemplo, com um ente querido no hospital. Puxa, todo mundo baixa a vibração, fica aquele clima pesado. Ok, isso aí influencia. Eu não gosto muito até porque eu sou uma pessoa de estatísticas, então falar de porcentagem é meio difícil. Mas alguns estudos dizem que nós comunicamos apenas 12%, eu falo. Na minha linguagem transderivacional, eu falei 12%. Então, imagina que 88% é o que eu estou falando. E os músculos da face, meus movimentos, estão ligados ao sistema nervoso autônomo. Tanto que, digamos, o Vitor, que é um cara malandro, se ele for fazer um teste no polígrafo, ele, como um cara que estuda PNL, ele consegue enganar o polígrafo facilmente. As microexpressões não, porque elas são genuínas. O músculo da face está ligado ao nervo vago. Então, você não consegue enganar. Então, tanto que quando se você vai no nível 4, eu ensino algumas coisas de comunicação não verbal. No curso, por exemplo, vocês não percebem, mas o aluno, aquele que é mais engraçadinho, eu faço ele se calar. Aquele aluno que não fala, eu faço ele comunicar. Eu paro, pode ver que a turma pode estar a milhão quando eu quero, eu paro a turma, ou eu boto eles para cima, tudo com comunicação não verbal. Com postura, respiração. Aí você fez 3 perguntas, agora vamos para outra resposta. Se é possível influenciar alguém através do pensamento? Totalmente. Só que aí você vai ter que caminhar comigo até o nível 4. Bora lá, então. Tô dentro. Vocês já viram aqueles vídeos na Índia com as crianças, que a professora faz um desenho de um lado e a criança com a venda faz igual do outro? Já vi algo... Por que faz com criança isso? Porque você avalia. Se eu fizer com você, você vai dizer, isso não funciona, o Marcelo é louco. Você ela avalia. Está aberta, suscetível ao Total, novo. porque a criança, se você disser que ela vai voar, ela acredita que vai voar. À medida que o nosso córtex pré-frontal vai formando, nós vamos nos limitando cada vez mais. Não, isso não é para mim, eu já estou velho. Não vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós agora, com mais de 50 anos. Uma criança não, eu vou ter uma loja do McDonald's no quintal da minha casa. A imaginação é... Isso. É o poder. E você... Eu já fiz em curso algumas demonstrações. Eu, às vezes, levo a pessoa deitada no chão ali, em transe profundo, e eu mostro uma plaquinha. Ele vai levantar a mão esquerda. Com mudra e símbolo, ele levanta a mão esquerda. Sem falar uma palavra. Mas aí é outro nível. Você tem que caminhar um pouquinho mais comigo. Legal, bacana. Bom, acho que terminou as perguntas, né, Vitor? Acho que por enquanto... Ok, vamos. Olha que aplauso. Para com isso, que bobagem. Vamos lá. Dando sequência, daqui a pouco eu abro para pergunta novamente. Além de você aprender o estado de presença para você, para quem é terapeuta, para quem faz atendimento, ou para sua casa mesmo, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa. Se você pensar, por exemplo, o que mantém uma pessoa numa crise, num processo de transtorno de ansiedade? Ou ela está pensando no passado ou no futuro. Ela não está no aqui e agora. Um depressivo, ele pensa no pior e pensa no que já aconteceu. Ele não está no aqui e agora. Quando você, Evaldo, você está no aqui e agora, pum, você percebe qualquer som, qualquer detalhe. Por isso que eu falo que os alunos, quando passam em níveis profundos comigo, às vezes passam horas analisando a tampinha de uma caneta com a pontinha do dedo, aguçando a sensibilidade, ouvindo o som da natureza, uma folhinha que cai no chão. Aí a pessoa, isso é coisa de um paranormal. Eu digo, para de ser louco, é só técnica, não tem nada demais. É aguçar a sensibilidade. Porque a gente tem isso inato. Pode ver, tem pessoas que têm um olfato, ele sente um cheiro, ou uma pessoa tem um paladar, a papila gustativa é mais aguçada, ele bebe um vinho, puxa, esse vinho é tal vinho, não sei o que lá. E tem pessoas que não, tem pessoas que sentem mais, outras ouvem.
Então, quando você alcança esse estado de presença, você vai para outro nível. Já no nível 1, a gente aprende algo muito importante também. Além da fascinação, dos passes, estado de presença, magnetismo pessoal, tudo isso você já vai aprender no nível 1. Sem contar que no nível 1, você passa pela roda de Charcot, que todos passam pela experiência. Porque eu digo que você só aprende a nadar quando você se joga na piscina. Senão você é só um hipnólogo, você estuda hipnose. Se você não consegue participar do processo, porque você não sabe como é. Já dou a voz para você, Sayonara. Outra coisa que a gente aprende no primeiro nível, essa engenharia do sistema nervoso autônomo, que é sistema simpático e parasimpático, que é o que rege tudo. Como eu falei, uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, por que ela se mantém nesse transtorno de ansiedade? Porque o sistema nervoso é autônomo. Porque racionalmente a pessoa pensaria, puxa, vou sair dessa situação que eu estou vivendo hoje. Uma pessoa que sofre um relacionamento abusivo, puxa, para mim deu, estou pulando fora, a pessoa resolve hoje a vida. Só que ele é autônomo e ele controla as emoções. E todas as suas decisões, ou a maioria das suas decisões, são baseadas em emoções. Certo? Se você pensar racionalmente, é muito pouco o que você decide. Algumas coisas você acha que decidiu racionalmente e não é. É pura emoção. Quando você vai comprar um carro, você vai fazer uma viagem, quando você vai comer algo, tudo é uma emoção. Já no nível 1, a gente entende o seguinte, quando a pessoa fala, me procura, Marcelo, eu queria tratar o meu trauma. Percebe que até a semântica da frase ela é equivocada? Você quer tratar o trauma para ficar melhor de trauma? Deixar ele melhor? É isso que você quer? Não, porque eu tenho um trauma. Você já entende que não existe trauma. Existe um evento traumático e após aquele evento traumático você mudou o seu comportamento. Só que quando houve o evento traumático, o que acontece é o congelamento do bloco dorsal. Então eu digo que você vai para um nível de terapia de gente grande. Claro, é mental, mas você entende que tem uma parte química envolvida nisso. O que mantém um depressivo? A química, o síndrome de pânico, uma disfunção sexual, tudo é química, nós somos hidráulicos. Então, no nível 1, a gente já aprende sobre isso. Você vai para outro nível de terapia. Vamos lá, acho que a Sayonara tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Levante a mão, abençoada, para me ver você. Isso, foi eu mesma. Fala, bênção. Deixa eu te perguntar, tu está falando da questão, né, da comunicação, da hipnose não verbal, dessa questão de como a gente aprende, né, através dos outros módulos, enfim, como lidar com essas questões de entender até o cair de uma folha. Nesse sentido, a gente também está, como é que eu posso dizer? A gente está trazendo o conhecimento das inteligências emocionais, no caso, outros tipos de inteligência, porque tem a inteligência emocional, tem a interpessoal, tem a musical, tem a espacial, e nesse sentido também entra nessa questão? Se você quiser, sim. Eu prefiro chamar de aguçar os sentidos que você já tem. Eu prefiro chamar de inteligência. Você vai aguçar os seus sentidos. Como eu falei antes, não, puxa, agora eu estou vendo... Não, você não está vendo coisas. As coisas aconteciam e você não percebia. Então você vai aguçar a sua visão, a sua audição, a sua sinestesia, a capacidade de sentir e muito mais do que isso. Que você só sentir não serve para nada. Mas o que eu faço com isso? Para mim. Opa, essa energia não está legal, o que aconteceu? Por que eu estou pensando nisso? Eu acho genial isso quando eu começo a ter pensamento intrusivo. Por que eu estou pensando nisso? Quando foi a primeira vez que eu pensei nisso?
Como eu posso mudar isso? Então, você aprende... no nível 4, você aprende a manipular os princípios herméticos. Porque a gente é influenciado o tempo todo sobre eles e a gente não sabe. Então, você aprende a sentir, mas muito mais do que sentir. Como utilizar isso a nosso favor. Porque o que eu mais vejo, Sayonara, nas minhas turmas é a aluna sensitiva. Eu sinto tudo, eu vejo tudo, ouço. Eu digo, é medicação, tem que ajustar a medicação. Quem ouve vozes tem que tomar o Vivance para normalizar. Agora, não, eu ouço vozes, eu sinto, eu ajudo as pessoas, eu estou prosperando, estou cheio de atendimento. Opa, aí é beleza. Agora, se está só atormentando você, você tem que ir num exorcista ou num psiquiatra. Tem um axioma hermético que eu repito sempre, que eu acho genial, que diz que todo conhecimento é útil quando ele lhe é útil. Então, puxa, eu tenho a capacidade de sentir. Mas o que você faz com isso? Mas sobre a sua pergunta, se a gente acessa outras inteligências, aí é uma questão mais de crença. Eu acho que a gente já é dotado de todas as inteligências. Talvez eu não esteja usando. Talvez, sei lá, você... o Edmundo é artista plástico, ele faz umas obras bem legais ali, umas réplicas. Eu acho genial, mas eu nunca fiz. Mas eu estudei música 20 e tantos anos da minha vida. Eu fui músico. O Edmundo não utilizou disso, mas ele poderia utilizar. Talvez ele não tivesse tanta aptidão, mas eu acho que está tudo disponível no universo. E dentro de uma visão mais dentro do magnetismo, algumas teorias dizem que o nosso inconsciente está fora do corpo. Eu vejo... Ele não caberia aqui dentro, o tanto de coisa que a gente vive. É que eu vejo até na questão do aprendizado de criança, né? Por isso até que eu questionei, até para ter uma outra visão, né? No aprendizado de criança, por exemplo, dentro de sala de aula, ou para a gente se comunicar, tem criança que é mais sinestésica, tem criança que é mais oral, tem criança que é mais auditiva, e às vezes por conta dessa questão da própria inteligência emocional, né? Ela está usando mais a cognição, ela está usando mais a sinestesia, ela está usando mais a questão da música espacial, por isso que eu te perguntei nesse sentido. A gente treinando essa questão do próprio hermetismo, do mesmerismo, da questão da hipnose não verbal, a gente consegue acionar, porque, claro, a gente já tem elas, mas como tu falou, né, elas não são acionadas, às vezes até por falta de uso, vamos dizer assim. Mas a gente consegue, nesse sentido, aprender a lidar com elas, para que elas fiquem mais fáceis para a gente lidar no dia a dia? Acho que era essa a minha pergunta. Isso, você vai aguçá-las. Aí quando você falou sobre criança, interessante. Eu também sou especialista em neuroaprendizagem. Eu até tenho um curso que eu gravei para uma empresa de educadores, a Educar, eu acho que é o nome. Uns quantos anos eu gravei. E qual que era o erro antes nas escolas? Bom dia a todos, escrevo, quem pegou, pegou. Hoje eu entendo. Se a Lorena ela é mais visual, eu vou colocar lá para frente. O Evaldo ele é mais auditivo, ele está lá atrás, ele não vai ouvir o que eu estou falando. E se o outro é sinestésico, deixa ele mexer na caneta, desde que ele aprenda. Ele tem que aprender da forma mais fácil para ele. Mas, claro, a gente como adulto, eu posso desenvolver habilidades que eu não estou usufruindo. E certamente isso melhora muito quando você chega nesse nível. Ok? Então, quando eu falei... Desculpa. Falam? Como é que você detecta a pessoa, se ela é mais visual, auditiva ou sinestésica? Por exemplo, em sala de aula, eu não curtia muito ir lá e acompanhar toda essa... O cara que chegava na última hora, olhava, aprendia na hora, só olhando, acabou e tá feito. E ia bem Você é visual. Só a dica, não é uma aula disso, mas dica. Pode ver que ele fala com VAR. Aí eu tava lá, o cara viu, daí quando eu vi, ele fala vendo. Então, tava a Sayonara, o Hélio, tipo, ele vê por imagem. Aí, se é auditivo, ele dizer, aí a hora que a Sayonara falou, o professor respondeu. Você está aprendendo pela audição.
Daqui a pouco o Hélio, puxa, a hora que ele falou aquilo, eu senti como um chamado. Ele é sinestésico. Então tem várias técnicas, mas é bem interessante a gente aprender, porque aí até, digamos que eu vou trabalhar com hipnose conversacional, ericksoniana, não adianta eu dizer para o Samuel, ouça a minha voz, sinta dentro de você. Não. Talvez você possa ver, visualize essa imagem. Se a sayonara é auditiva e eu falar para ela, agora você vai ver uma escada, ela não vai ver escada nenhuma. Talvez você sinta, talvez você ouça cada um dos passos nessa escada. Então você faz, você já elabora a sugestão dentro do mapa dessa pessoa. Vamos lá, então nós, no nível 1, a gente já aprende todos esses conceitos, e o nível 1 hoje, antes ele era 3 dias, mas hoje a gente faz em 2, até para favorecer para os alunos, que nem sempre as pessoas conseguem a cesta de dispensa, né, no trabalho, algumas pessoas em trabalho ou têm atendimentos, mas uma parte dele, a parte teórica, você faz online, antes do treinamento, para que você já vá se adaptando, entendendo conceitos históricos, para que no curso seja um curso mais prático, mais dinâmico. Muitos me perguntam, professor Marcelo, por que você não faz um curso de magnetismo online, que aí a gente poderia estar fazendo? Porque você não vai aprender. Como que você vai aprender online uma coisa que você precisa sentir? Então, para mim, você tem que viver a experiência para que você aprenda. Professor Marcelo, a sua formação de hipnose não verbal é nível 1, 2, 3 e 4, e alguns seguem comigo depois como discípulos ainda, em outro sistema, daí não como curso, como filosofia. Por que é 4 níveis? E eu vejo que tem formações que vai do básico ao trainer em 10 dias, em 15 dias. Responda, é um atalho. Lembra do Chapeuzinho Vermelho que foi pegar um atalho? Me diz, como que você vai aprender em 10 dias? Você não vai aprender em 10 dias. Tudo, os 4 níveis. O nível 1, ele é 2 dias. O nível 2 é 3 dias. O nível 3 é 5 dias. E o nível 4 é mais 5 dias. E quando essas vivências na natureza, que a gente tem até semana que vem, começa às 9 horas da manhã, a gente vai até 1, 2 horas da manhã, todos os dias, porque é muito conhecimento, muita prática, para que você aprenda realmente. Então, no nível 1, a gente aprende todos esses conceitos históricos, o que é o mesmerismo, o que é hipnose, passes, como aprofundar, aprendemos sobre a roda de Charcot, que é a roda de crise, de cura, técnica de presença, magnetismo pessoal, exercício de fascinação. A gente vai aprendendo tudo sobre isso no nível 1. O que é o nível 2? No nível 1, você aprendeu tudo isso. No nível 2, ele é um curso muito técnico. O que é isso? Você vai aprender técnica para fobia, técnica para vício, técnica para dor, massagem magnética, passes magnéticos profundos, você vai aprender técnica para ansiedade, é uma técnica atrás da outra, porque você vai aplicar o que você aprendeu no 1 e depois a técnica. Então, para você que é terapeuta, o nível 2 são 3 dias só de técnicas. Claro, a gente aprofunda mais sobre a fascinação, mais sobre o passe magnético, mais sobre o magnetismo, a gente aprende muito mais sobre isso. E no nível 2 nós temos... No nível 1 a gente tem a roda de Charcot, no nível 2 a gente faz uma roda mesmérica ao final. Quem quiser participar, é claro, que é uma experiência muito interessante, muito profunda para quem quiser fazer no nível 2. Então, o nível 2, ele é basicamente uma técnica atrás da outra. Tem técnica para depressão, e aí você já vai aprender a trabalhar na parte fisiológica. Tipo um depressivo, você vai aprender a trabalhar no fígado, no baço, você vai aprender, é muito mais aprender a trabalhar com questões químicas, as reações químicas do corpo humano. Quem tinha feito uma pergunta ali que eu não vi? Quem fez uma pergunta? Vamos lá.
Ó, a Marisa colocou ali, me falta o nível 4. Olha aí, a gente vai ter uma turma de nível 4 em Gramado semana que vem. Na outra, a da semana que vem está lotada já. Só. A da semana que vem está lotada. Começa no dia 13 de setembro. A Alcione fez o nível 1 e 2. Agora a gente tem o nível 13 e 4. Está na metade já da jornada. Eu já vou falar o que é um nível 4, Victor, mas vou falar um pouquinho sobre o nível 3. Qual a diferença do nível 3 para o nível 2? O nível 3, nós vamos já aprender magnetismo à distância. Você não tem ideia o quanto é interessante. Eu posso utilizar, por exemplo, o Samuel para atender a Sayonara do outro lado do mundo. Ah, isso é bobagem. Só que se eu mandar uma foto agora para o Victor, ele recebe. Se eu mandar um nude para ele agora, ele vai receber. Quer testar, Victor? Manda uma selfie do meu sovaco para ele. Então, a gente duvida, mas quando você começa a perceber os resultados, você vê que é impressionante. Então, no nível 3, a gente aprende sobre o magnetismo à distância. Nós aprendemos sobre ancestralidade, a gente começa a olhar para campo mórfico, o quanto essa ancestralidade nos influencia sem que você veja padrões repetitivos. Puxa, eu começo e paro, eu ganho dinheiro e paro, relacionamento, várias coisas. A gente aprende sobre ancestralidade, o quanto isso influencia na nossa vida. Nós já entramos no êxtase magnético. O que é o êxtase magnético? O êxtase magnético ele já é uma preparação para quem vai trabalhar com Kundalini e magnetismo sexual. É muito interessante. Não para fins terapêuticos sexuais, mas você entende a questão hormonal, ocitocina, dopamina. A gente, no nível 3, a gente entra em níveis de fascinação muito profundo, uns 10 tipos de fascinação diferente, magnetismo, e aí já o que o Samuel perguntou antes, como influenciar com o pensamento? Você pode fazer uma sugestão sem abrir a boca. É muito interessante. Então, esse é o nível 3. Deixa eu responder, Victor, ver quem tem pergunta, e aí eu já falo sobre o nível 4. Então, o nível 3 é um super salto. Vamos lá, quem tem pergunta? Vamos lá. A Juliana, ela perguntou assim, ó. Qual seria a recomendação de tempo e práticas entre os níveis? Recomendação assim, de intervalo de tempo entre fazer o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3? Juliana, o que eu falo para você? O aprender é muito, muito pessoal. Mas se você prestar atenção, Juliana, o que você aprende não importa. O que importa é o que você não esquece. Então, às vezes, a pessoa dá um nível muito... Tipo, faz o nível 1 e vai fazer o nível 2 daqui a um ano. Aí a Sayonara fez o mês passado e vem fazer agora. Obviamente, ela vai estar muito mais dentro do processo. Então, tem pessoas que gostam de fazer mais espaçado. Mas, claro, não dentro daquele esquema de fazer todos os níveis, um atrás do outro, na mesma semana. Mas ali, tipo, você fez o nível 2, sei lá, o mês passado em Florianópolis. Você quer vir fazer o nível 3 e 4 em Gramado semana que vem? Você pode tranquilamente, não vai ter problema. Como eu falei antes, para mim, dentro da transformação que a gente fala, o que você aprende não importa muito, o que importa é o que você não esqueceu. Porque se você lembrar, talvez você não lembre só desmemoriada. Você já aprendeu 1 milhão de coisas desde que você nasceu, mas você já esqueceu quase tudo. Você lembra bem pouco do que você já aprendeu. Vamos lá. Mais perguntas aí, Victor, que eu quero falar do nível 4 ainda. Já é 9. Vamos lá, beleza. Eu não tô a Patrícia perguntou quando que vai ter nível 1. A gente vai ter uma turma de nível 1 agora em São Paulo, dias 12 e 13 de setembro. E Porto Alegre no mês de outubro.
Eu acho que é 17 e 18 de outubro em Porto Alegre. Esse ano, a princípio, são só essas 2 turmas que a gente tem de nível 1. A gente vai ter uma turma de nível 2, para quem já fez o 1, a gente vai ter uma turma de nível 2 em Florianópolis, em setembro, e nível 2 em São Paulo, em outubro. Vamos lá, tem um monte de gente aí querendo fazer pergunta. Vamos lá, façam mais perguntas. A Luciana disse que vai estar com a gente semana que vem. Não, semana que vem não, né? Em setembro. Ah, não, Luciana é semana que vem, na turma de semana que vem. A gente vai ter uma imersão de níveis 13 e 4 lá em Gramado. Vai ser a primeira turma lá em Gramado, vai ser bem bacana. Para quem já fez até o nível 2, é uma grande oportunidade, viu? E para quem já fez o 3 também, porque o nível 4 vai ser a primeira turma no Sul, então pode refazer o nível 3 e fazer o nível 4. É possível, a Larissa perguntou assim, ó, é possível atender por hipnose não verbal online? Sim, tem muitas técnicas que você utiliza. Tem o magnetismo à distância, mas tem muitas técnicas que você vai atender online, sim. Eu posso perguntar? Claro, meu filho. Vamos lá. Tem 2 perguntas aí. Sobre a hipnose clínica, né? Seria outro, não tem nada a ver com a não verbal, certo? Tipo assim, quanto aos níveis, né? E nenhum não serve também nem como pré-requisito para fazer o 3 ou 4, que vai ter agora aí em setembro, né? Tudo parte sempre do primeiro, depois o segundo, o terceiro, senão não adianta fazer o terceiro ou quarto nível aí, né? Não, se você não fez o 2, você não consegue, você não vai acompanhar. Porque daí ele vai para um nível muito avançado, realmente. A gente sempre costuma dizer, né, Marcelo, que os níveis, eles são independentes. Tu pode fazer só o nível 1, fazer o nível 1 e o nível 2, fazer todos, mas não dá para pular direto para um nível mais avançado, porque senão vai acabar não entendendo nada. É o mesmo que fazer uma formação, uma especialização em hipnose, por exemplo, para emagrecimento, sem ter feito a base da hipnose, que é aprender a fazer, induzir um transe, os processos de indução, enfim, e tudo mais. Não vai ter aproveitamento. Essa de São Paulo, que vai ocorrer em São Paulo, é possível fazer à distância? Não sei se ministra, se é possível acessar e fazer online, ou tem que ser presencial? Vai ter em Porto Alegre presencial, em outubro. Em outubro. Em outubro, Porto Alegre. Inclusive, a Patrícia perguntou ali como que faz a inscrição. É só chamar a gente nos telefones ali do Instituto. Eu vou colocar o telefone aqui do Instituto no chat. É só chamar a gente ali e a gente passa todas as informações ali. As meninas vão atender vocês ali, vão dar todas as orientações, enfim, para que vocês tenham acesso de qualquer um dos níveis, tá? Eu tenho interesse de fazer esse de São Paulo, sim, porque para aproveitar o tempo aí, né? Já que vai ocorrer. Outubro é muito distante, já acho. Uma outra pergunta, você falou sobre ancestralidade, certo? Isso seria uma herança cultural ou algo muito maior, mais físico mesmo? As duas coisas, Samuel. DNA. O que é uma herança cultural? Uma herança cultural é uma herança sistêmica. Na sua família você aprendeu daquele jeito, que comia o pão sem o bico, você vai comer pão sem bico a vida toda. Isso é sistêmico. Mas existem algumas coisas que... Hoje a epigenética já mostra que nós podemos carregar até 7 gerações. Então, digamos assim, você foi um cara que nunca bebeu na vida, porque sua família tinha problema com o alcoolismo, seu pai, seu avô. Se com 40 anos você experimentar a bebida, hoje pode ser que você se enlouqueça e não pare de beber nunca mais. Por quê? Porque aquela substância é conhecida no teu DNA. Então tem o fator genético, o fator sistêmico, é um monte de coisas. Então é super interessante esse olhar. A ancestralidade engloba tudo isso. Tudo isso. Tá. Interessante. Bom, professor, deixa eu perguntar.
A questão do nível 2 ali, a gente já vai poder estar atendendo situações emergenciais, por exemplo, a pessoa chegou no nosso consultório, na nossa sala, eu aplicando a minha terapia que eu tenho ali, mas tipo, ela tá com muita dor de cabeça, ou ela chegou ali num nível de estresse muito alto. Com o nível 2 eu já consigo aplicar. Totalmente. Inclusive, tem três técnicas para dor de cabeça: para enxaqueca, dor emocional e dor crônica. No nível 1, a gente aprende a controlar todas as crises. No nível 2, a gente trabalha provocando a crise o tempo todo. Você aprende a provocar. Então, nível 2, você sai voando. Tem mais dois ali, o Altanir e o Edmundo, para fazer uma pergunta, Vitor. Baixa a mãozinha de quem já respondeu. Fala, Altanir. Gostei do penteado, Altanir. Tá lindo o teu cabelo. O Altanir tem potencial para ser um dos meus iniciados, Vitor. Fala comigo, estilingue de Davi. Eu fiquei com uma dúvida. Eu havia comprado para fazer o nível 2 em Porto Alegre, a princípio, quando seria no mês de maio. Só que depois teve um choque na agenda e foi passado para o mês de julho. Só que no mês de julho eu já tinha uma viagem comprada, eu não consegui alterar com a agência. Vai ter mesmo essa turma de nível 2 agora em Florianópolis no próximo mês? Confirmadíssima. 25, 26 e 27 de setembro. Totalmente perfeito, porque quando eu entrei em contato, a menina do Instituto falou para mim que não teria mais na região sul este ano. Não teria. A gente acabou abrindo, que entrou muita gente. Perfeito. Então eu vou entrar em contato com ela de novo para confirmar a minha presença. Estou esperando você em Floripa. Fala, Edmundo. Obrigado, hein? Obrigado, querido. Grande Marcelo, um abraço. Fala, Benção. Boa noite. Boa noite para todo mundo também, né? Marcelo, até essa vivência que tivemos no final da semana, né? Do Kundalini, me impressionou muito quando um estava de venda e o outro sem a venda, né? E acabava um repetindo o movimento do outro. O movimento do outro. Eu achei fantástico aquilo. No nível 3 e 4 deve ter uma experiência mais ou menos desse tipo. Né? Mais profundas ainda. Profundas. Porque você aprende, como eu falei para o Samuel ali, a influenciar as pessoas com o seu magnetismo. Eu, às vezes, de brincadeira na sala, eu faço a pessoa ter um ato falho, tipo assim, o Edmundo vai sentar na cadeira da frente e vai dormir. Deixo embaixo da mesa o papelzinho, daqui uns minutos... Mas isso é fácil, né? E aí depois eu mostro o papelzinho, o Edmundo dormiu. Trocou de lugar. Daqui a pouco eu boto, a Sayonara vai sentar amanhã lá no fundo. E dou para você guardar o papelzinho. Amanhã a Sayonara chega e senta lá no fundo. Amanhã a Alessandra vai vir com a blusa amarela. Você consegue influenciar a pessoa nesse nível. Agora, por que eu não posso passar isso para o nível 1? Porque nem todos vão para o nível 2, nem todos vão para o nível 3 e muito menos para o nível 4. Você tem que passar por uma triagem com a gente. Porque imagina se você ensina isso. Já aconteceu, como eu falei no curso, da pessoa me procurar para aprender isso e ela diz assim, tá, mas e se eu estou numa balada, eu posso chegar numa mulher e tocar nela sem que ela veja? Eu digo, pode, só que é crime, você pode ir preso, pode levar uma cadeirada. Então, já é uma pessoa doente que não pode aprender esse tipo de conhecimento. Por isso que esse conhecimento, quando se fala hermetismo, que eu vou falar agora um pouquinho de hermetismo, hermetismo vem de hermético, fechado. Ele é tão fechado que ele é aberto a todos. Então, a gente aceita todos, mas não aceita tudo. Já no nível 3, quem já me viu no nível 1 e 2, eu estou sempre brincando, né? No nível 3 eu já peço desculpa no início. Porque vocês vão ver uma transformação da minha parte. Porque eu sou muito mais sério
porque a gente vai mexer com ancestralidade, magnetismo à distância, questões espirituais, talvez, então você tem que levar mais a sério. No 4, mais ainda, o que nós temos no nível 4? Antes a gente fazia alguns portais no nível 3, mas eu percebi que algumas pessoas não estavam preparadas para isso, porque nem todos, nem para todos vai fazer sentido. Daqui a pouco o Atanir, puxa, eu gostei, mas esse negócio aí não faz sentido para mim. No nível 4, nós já entramos entendendo o que são princípios herméticos. 7 princípios, de uma forma rasa. Só que muito mais do que isso. São 7 princípios apenas. E mesmo que você queira, ou não queira, ou acredite, ou não saiba, eles influenciam todo o tempo na sua vida. O tempo todo. O que você aprende no nível 4? A manipular esses princípios. Vamos lá. Daqui a pouco, sei lá, a Lorena diz, puxa, na minha vida profissional as coisas não estão andando no ritmo que eu gostaria. Ok? O que é ritmo? O 4º princípio hermético é ritmo. Tudo tem um ritmo. Toda maré tem um fluxo, um refluxo. Tudo tem um ritmo. Tudo está em movimento. O ar, o mar, tudo está vibrando. Então, a vida tem um ritmo, que você entra no ritmo dela, ou eu aprendo a entender o ritmo e a manipular esse ritmo. O que é ritmo? Vibração. Se eu pensar, assim é um ritmo. Assim também é um ritmo. Então, aonde que eu estou nessa vibração? Aí nós vamos aprender a manipular o princípio de polaridade, gênero, mentalismo, correspondência, e nós vamos aprender a você manipular esse ritmo, para que você acelere as coisas. É sensacional. Se você aprender a manipular os princípios herméticos, você zerou o game. Claro, por que eu falo que não é para todos? Porque daqui a pouco o Edmundo é aquele cara, porque não dá nada certo. O pai dele vai lá e faz um pix para ele e resolve a vida dele. Ou, puxa, é o coitado que a família acolhe. Se você quisesse estar na vala do comum e sofrer a vida toda, é também um direito seu. Por isso que nem todos vão para essa vivência. Mas para você que quer realmente uma transformação, você que quer realmente entender como esses princípios, de forma invisível, estão afetando você sem que você saiba, as coisas só acontecem do nada. Nada acontece do nada. Existe um princípio, o 6º princípio, causa e efeito. Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Só que cada efeito, não existe leis herméticas, existe princípios, que é diferente. Eu não mato uma pessoa porque a lei me pune, ou eu não mato uma pessoa porque os meus princípios não permitem. Só que cada ação gera uma reação, e essa reação tem uma lei que precisa ser cumprida. Então você entende isso. O que nós temos? Nós temos no nível 4, algumas iniciações herméticas. Você vai passar por um portal de quinta essência, para equilibrar os 4 elementos e despertar o seu. Você vai passar por um portal, um renascimento de cinzas, um portal de Kundalini, que o Edmundo passou esses dias, ele é Alcione, que é genial. E um portal de fogo, que é uma iniciação. Certo? Mas aí o que eu vou dizer para você? A menos que você venha de uma escola iniciática com muitos anos, mais de 20, eu tinha cabelo na época que eu participava dessas coisas, você não vai ver no Google, você não vai ver em livrinho, em curso da Hotmart, em símbolos de runas. Não. Você vai ver alquimia. Coisas que você não viu em lugar nenhum. Então, é uma experiência que você vai viver de 5 dias que garanto que você não viu em lugar nenhum. Algo muito profundo mesmo. Edmundo, fala rapidinho qual é a sensação quando você acessa o portal. Olha, foi uma coisa maravilhosa, fantástica. Eu tinha uma expectativa muito grande, né? Quando você fica ali esperando, mas é indescritível, um negócio fantástico.
Experiência fantástica. Para a vida, né? Então, e aí já me criou uma expectativa muito grande também no nível 3, né, e 4, que a gente teremos novos portais, né? Porque a gente faz essas vivências na natureza porque a gente precisa de elementos da natureza. E quando você, tipo, quem já fez o nível 1 de magnetismo, quando você fizer essas práticas na natureza, é outra coisa também. Você aprender a se... Porque aí, o que é a prática na natureza? Nós voltamos para casa. Porque nós somos da natureza. Você é um macaco de apartamento. Porque a gente nasceu para viver na natureza. Por isso, puxa, eu me sinto tão bem na natureza. Porque é a sua casa. Então, o nível 4 tem sobre os princípios herméticos. E nós vamos entender como ele influencia. E como eu falei, ele é útil quando é útil. Então não adianta eu entender, eu sou assim por causa da minha mãe. Tá, mas o que eu faço com essa informação agora? Eu tenho que aprender a manipular isso a meu favor. Tipo, eu estou muito flexível na minha vida. As pessoas fazem o que querem. Opa, princípio de gênero. Tem que alinhar o masculino e feminino. Então, você aprende os princípios herméticos, aprende a entender como eles influenciam, e cada princípio você vai vivenciar uma dinâmica, e cada dinâmica você aprende a manipular para a sua vida isso. E aplicar nos seus atendimentos. Porque daqui a pouco eu estou atendendo o Leandro e eu entendo que ele está preso no princípio de ritmo. Vitor, tem uma pergunta interessante da moça, lê para mim que eu não enxergo, eu estou de óculos. Até vou lançar uma campanha, Vitor, que eu estou precisando de um óculos, se puder me ajudar essa semana. Aqui, Marcelo, bem interessante isso aqui. A Larissa perguntou. Mas essas questões de portais têm ligação com o espiritual? Não, nenhuma. Quando se fala sobre hermetismo, hermetismo é uma filosofia, é um grupo de estudos. A alquimia não tem absolutamente nada a ver com nenhuma crença. Porém, todas as crenças no planeta, hinduísmo, cristianismo, budismo, tudo que você imaginar, bebeu no hermetismo. Quando você vai, só que cada um foi ajustando para aquilo que fazia sentido. Mas não tem nenhuma ligação com nenhuma religião e nenhuma crença. É alquimia, é misturar pó de café com a água e fazer um café. É o óbvio, só que a gente não sabe. Vamos lá, quem quer fazer pergunta mais agora? Eu já falei do nível 1, 2, 3, 4. Posso falar? Pode, abençoado. Sobre portais, não é um tanto, no caso, perigoso no caso, quando se fala em portal, perigoso de, sei lá, baixar um espírito ruim, algo nesse sentido? Depende do que você acredita. Por isso que a gente fala, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um amante da mente humana e amante do conhecimento hermético. Mas a gente fala, cuidado com quem você vai fazer. Por quê? Dentro do hermetismo a gente fala, cuidado com os falsos mestres. O falso mestre, ele serve para alegria dos tolos e riso do sábio. Então você vai ver, como eu falei, tem vivência que você vai fazer tudo no mesmo dia, vai ser lindo, maravilhoso. A pessoa nem sabe o que está fazendo. Tanto que agora que eu estou ensinando, imagina, de mais de 25 anos, eu estou ensinando para umas 3 pessoas algumas coisas. Percebe a seriedade que eu carrego isso? Então, se houver manifestação espiritual, é porque tem que acontecer. Se não houver, é porque não tem que acontecer. Então, não existe risco algum. Porque quando a gente fala portal, opa, isso é do mal, é portal de espírito. Alquimia, magia é do mal. Não é do mal. E aí também, dentro do hermetismo, a gente fala o mal. O que é o mal? O que é o bem e o mal? O que é o certo e o errado? O certo e o errado, o bem e o mal, está dentro do princípio de polaridade. Ele é um conceito gregário. O que é um conceito gregário? Aquilo que faz sentido para você. O Samuel não acredita em nada disso. Aí ele tem um filho que está muito doente,
foi em tudo que é médico, não tem nada, e o Vitor fala, vai lá no Marcelo que eles vão fazer os passes magnéticos e vai curar o teu filho. E o seu filho sai daqui curado. Opa, isso é legal, funciona. Aquilo que era do mal para você passa a ser maravilhoso. Então, o bem e o mal é um conceito gregário. Mas não há risco algum, Samuel. A gente faz tudo com muita segurança, por isso que eu falo, e disciplina. Por isso que eu falei que eu sou muito mais sério quando vai para o nível 3 e 4. Algumas pessoas nem me reconhecem, porque eu estou sempre brincando e rindo. Então, eu sou muito mais sério e eu cobro. E tem aluno que, se ele está brincando, não, poxa, não faz sentido para você, já pode ir embora, volta para o quarto, devolve o dinheiro, Vitor, porque a gente não vai lá para brincar. Bebida, jamais. Uso de droga ou qualquer outra... Não, para mim é muito sério. Então, trabalha muito além das crenças, então, que tem cada pessoa, é base de crença, ou é algo físico, extrafísico, fora uma conexão divina? Quando você trabalha... Deixa eu responder de uma forma. Quando você vai estudar a cabala hermética, um momento você vai estudar a teoria de Pitágoras. Então você vai entender, tipo, a trindade. Tudo é 3, 7, tudo tem a ver. Então, o que adianta eu tratar a minha mente? Cara, minha mente está maravilhosa. Inteligência emocional. E eu não tenho força para levantar a bunda da cadeira. Não adianta. O que adianta eu treinar todos os dias na academia e eu pensar bosta o dia inteiro? Não adianta. O que adianta eu estar com o corpo e a mente alinhado e espiritualmente eu estar abalado, eu não ter fé alguma? Então, dentro dos princípios herméticos, a gente aprende que manipular o princípio hermético não basta você manipular a nível físico, nem mental e nem espiritual. Precisa os 3. O que é o alinhamento? Corpo, mente e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, eu cuido do gratiluz, gratinado, tá tudo certo, eu sei passar fome. Não adianta. Ou tipo uma pessoa super racional e não conseguir perceber que existe mais coisas do que eu sei que existe. E eu posso dizer para vocês que existe muito mais coisas que eu não sei que existe do que coisas que eu sei que existe. Fala, Atanir! Com relação até mesmo a pergunta do colega, do Samuel, com relação à questão de abertura de portais. Uma das experiências que eu tive foi em 2018, quando eu fui submetido a uma cirurgia cardíaca, e nas primeiras 24 horas eu passei muito mal mesmo, a tal ponto que veio um padre dar a extrema-unção num dos momentos que eu estava entubado. E durante o tempo ali, daquelas primeiras 24 horas, nas quais eu fiquei muito mal, e que os médicos imaginavam que meu organismo não estava respondendo às medicações, por 3 vezes eu acabei tendo o que chamam de projeção astral ou experiência quase morte. No leito da UTI, eu saía do corpo e eu me via entubado e os médicos e enfermeiros ao meu redor. Então, eu parecia assim com a imagem, eu estava ali, os meus pés estavam ali na UTI, só que eu estava, parece, bem maior, eu enxergava eu de cima para baixo. E na terceira vez que eu saí, apareceu meu pai, que já é falecido há muitos anos, e um irmão dele, que era meu padrinho, apareceu do outro lado. E eu tinha a sensação que eu tinha que sair do corpo porque a matéria precisava se estabilizar. A sensação que eu tinha que se a matéria e o espírito estivessem juntos, eu não ia resistir, eu iria morrer. Tanto é que quando eu voltava, que eu estava mal, eu ouvia uma voz que não era uma voz, não era uma voz natural, mas era uma voz masculina que dizia para eu me manter calmo, porque a matéria estava em perigo e precisava ser tratada. Então, aos poucos, eu também, mentalmente, parece que eu conseguia fazer a minha parte e eu ia me regulando, porque eu precisava me manter tranquilo, me manter equilibrado na medida do possível no estado no qual eu me encontrava, para
para que o meu organismo começasse a reagir. Ótimo. Eu acredito que essa questão de portais também depende muito da intenção na qual um portal se abre. Certo, certo. Mas sobre a sua experiência, percebe que como eu falei, tudo que tem na minha mente é mental, não é verdade, é uma interpretação. Então, para nós, vou falar nós, espiritualistas, o que você falou fez muito sentido. No olhar do Vitor, que é um cara extremamente técnico e científico, às vezes ele aperta e ele me procura quando a coisa está feia. O que aconteceu com você? Você entrou num processo de quase morte, você produz o DMT, que é a mesma substância da ayahuasca, e você começa a alucinar. O seu cérebro, a sua mente começa a trazer metáforas. Um cara científico falaria isso. E pode ser verdade. E a experiência espiritual pode ser verdade. Um sábio nunca está certo. Ele está sempre incerto para ter certeza. Sim. Se você pensar, os grandes sábios da história morreram incerto. Os filósofos morreram com a certeza. Platão, só que tudo estava certo e incerto. Um filósofo que eu acho genial, que pouca gente gosta dele, eu acho porque ele era louco, morreu louco, o Friedrich Nietzsche, que traz a ideia da verdade, que a verdade não existe. Então, pode sim você ter vivido uma experiência espiritual fora do corpo, eu já vivi algumas, eu acredito. Quando eu falo eu acredito, é uma crença. O Vitor, não. É como você entra no processo de quase morte, você eleva o cortisol, você vai acessar o hipocampo e você vai começar a produzir DMT. DMT provoca alucinações, que é aquela melhora da quase morte. Puxa, a tia melhorou. Amanhã ela... É que eu tive outras vezes, mas assim, só sendo breve, teve uma outra vez, no ano de 96, que eu morava em uma pousada, quando logo que eu fui morar em Erechim. E foi um jornalista fazer a campanha de um candidato a prefeito naquele ano. Eu não tinha visto ele ainda. E ele, era inverno, de madrugada, pronto, 5 horas da manhã, ele bateu na janela pedindo para que alguém abrisse a porta, porque ele não tinha a chave. Eu só enxerguei uma luz atrás de mim, mas levantei um pouco sonolento. Só que eu chamei ele pelo nome, eu falei, só um instante que eu já vou abrir, Celso. Na hora que eu abri a porta, ele perguntou para mim, como é que sabia que era eu? Eu disse, porque você chamou e eu ouvi a tua voz. Daí, no outro dia, ele questionou como que eu sabia. Eu disse, não, eu peguei e ouvi a tua voz. Então, eu tive umas outras experiências dessas também. Interessante. Para mim, tudo é válido. Mas como eu falei antes, todo conhecimento é útil quando é útil. Você estava na UTI e você saiu. Se foi espiritual, sensacional. Se não foi, sensacional também. Importante que você não morreu e vai estar em Florianópolis comigo. Fala, Vitor. Fala, Vitor. Abençoado. Vamos lá, ó. A Sayonara levantou a mão de novo, imagino eu que ela queira fazer. A Franciele também não fez nenhuma pergunta. Ô, professor, não, até pegando um gancho aí, teve um caso agora essa semana ainda, que aconteceu aqui, de policiais que foram atender uma ocorrência na BR de atropelamento, né? E aí o médico socorrista, inclusive, estava atendendo, foi um policial que foi atropelado. E o médico já tinha feito de tudo e disse que não tinha mais o que fazer, que ele já estava batendo quase 10 para meia-noite. E ele estava com uma guia. E aí o médico estava já tentando trazer ele a óbito, porque os órgãos dele já tinha tudo ido para o saco. E ele não ia embora. E aí o médico pegou e arrebentou a guia dele. E aí os policiais que estavam em volta não acreditaram nisso. E o médico falou assim, perguntou para um outro policial que era da linha da Umbanda e falou, olha, tu sabe o que fazer com isso. Acha um córrego, uma coca com água aí e joga a guia lá.
Aí o policial pegou, foi lá e fez isso, e outros policiais ali não entendendo nada que estava acontecendo. E assim que a guia foi jogada na água, o rapaz foi embora, né? Bateu com as 10 da meia-noite. E aí todos os policiais ali ficaram pasmos com aquilo ali. Assim, como assim? Um médico que diz que o cara morreu porque arrancou a guia, que até então o cara não tinha morrido. Não, é porque ele estava já com todos os órgãos em falência, né? E só que ele estava preso àquilo ali, por respeito, por, né? Enfim. E aí, ó, que interessante, porque o rapaz trouxe esse assunto aí, bem... É relevante. Né? A única coisa é ver se agora se o médico que arrancou a guia vai ser acusado de homicídio. Porque o cara morreu. Vê como Sim. Tudo é um ponto de interpretação, né? Um advogado, um jurista já pensaria nisso. A Silvana está na sala, já pensou. Ele vai ser acusado de crime. Mas vamos lá, quem mais tem pergunta? A Franciele disse que ia estar comigo em Gramado, não. Eu tô achando que é só história. Não é história não, né, Vitor? Confirma aí para ele. Vai sim, vai sim. Até vou avisar quem vai vir, já compra doce e bala antes, porque não tem mercado perto aqui, que eu moro num sítio. Já compra antes para dar tempo, tá? Deixa eu só fazer uma perguntinha aí rapidinho. Fala. Sobre a questão do nível 3 e 4. Tem onde ficar? Tem lugar próximo? Não, fica aqui, hospedado aqui mesmo. Que coisa boa. Tem é meio que obrigatório ficar no local onde está acontecendo o evento. É uma imersão mesmo. A gente fica sim, com alimentação, sim. com tudo. Tá. Que bom, que joia. Já está funcionando a pousada, Evaldo. Já está bombando. A Franciele acho que ia fazer a pergunta do que a gente não deixou ela falar. Fala, Fran. Professor, na verdade, devido à parte profissional, boa noite, primeiramente, né? Já chego falando. Me interessou a parte uma explicação rápida da produção do DMT, da melhora da morte, que para mim é um tema muito comum. Então, melhorou. Aí já vem a melhora da morte. É um resumo de que o corpo está tentando... Me explica melhor, assim, no sentido que você começou a falar. Não entendi a pergunta, Fran. Por que ele produz isso? Não, é o fenômeno mesmo. Ele está tentando melhorar e aí faz a produção do DMT, ele alucina. Eu acho que é isso. Ele está resetando a CPU, assim, ele está indo ligando o gerador para ver se volta. Eu acho que é isso. No nível 3, a gente tem uma experiência de respiração holotrópica que você produz DMT sem ingerir a ayahuasca. Só com a respiração. Você vai para a casa do carvalho você passa por um processo de quase morte. É uma delícia. Eu travei na pergunta do porquê isso acontece. Eu acho que a gente não vai ter resposta, mas... Não, só no nível 3. Se a gente for falar no nível científico, a ciência não explica isso. Existem várias teorias. Não tem nem. Ninguém sabe exatamente, no nível científico, num processo natural, o porquê isso acontece. Na verdade, nem essas experiências de quase morte, quando a pessoa volta, não se sabe o porquê o cérebro humano libera o DMT, não se sabe exatamente nem como é o processo. Agora, dentro de um outro nível, dentro desse nosso universo aqui, aí é outra conversa. Aí, para quem vai para os níveis mais avançados, vai ter um pouquinho mais de contato com isso. Então tá, vou aguardar. Bora. Vamos lá, quem tem mais uma pergunta? Vamos lá, mas tem muitos casos, sim, tem muitos médicos que tratam o tema. Não entendi, não consegui ler a pergunta toda, Vitor. Assim, tem muitos casos, eu imagino que a Lorena quis dizer assim, tem muitos casos, sim, tem muitos relatos na ciência sobre esses temas, e que, claro, quando a gente fala sobre a ciência, a gente vai estar balizando dentro da ciência, e tem muita coisa que a gente só tem uma explicação que é aceita, mas que não tem confirmação, porque esses processos realmente, eles não tem como a gente explicar. Tem coisas que acontecem, processos como os que o Atanir falou, e vários outros relatos que a gente experiencia dentro dos cursos, enfim, e que muitos de nós talvez já tenham experienciado,
e que a gente não tem uma explicação definitiva, que é o que o Marcelo falou durante toda a aula aqui, né? Não tem uma explicação definitiva, depende muito da crença de cada um. Então, a gente tem as nossas crenças e a gente acredita que a explicação é essa, mas é claro que isso vai depender muito de cada um. O que a Fran digitou ali, Vitor? Passou muito rápido. Já vi muitos relatos. Aqui, vamos lá. A Fran digitou assim: já vi muitos relatos de pessoas muito doentes na quase morte, já melhorarem algumas horas antes da morte. Será uma despedida? Pode ser também, né? É bem interessante. Eu acho que a gente ainda vai evoluir nisso, mas não, o que eu quis dizer, Lorena, que não tem ainda uma explicação. Não, ele ativa o tálamo, o hipotálamo e acontece. Tipo, acontece, mas ninguém sabe, porque aí não é mente, é cérebro. Como que o cérebro faz isso? Não tem. É tipo diferente da visão, que hoje a minha retina recebe o estímulo da luz, o córtex visual traduz em imagem, tem um processo. Que ainda, mas é super interessante. Tanto que a gente faz tipo essa experiência, a gente que faz com a medicina da floresta, com a ayahuasca, que é legal também. Eu faço nas vivências com a respiração, porque eu não tenho essa expertise de fazer com a ayahuasca, e as pessoas vivem um processo muito foda de ressignificar. Tipo assim, é uma ferramenta que, tipo assim, eu já tentei de tudo com o Evaldo. Você usa ela no consultório, por exemplo, você ressuscita defunto. É muito interessante mesmo. Bom, tinha mais uma mãozinha aí, Vitor. O Evaldo. Fala você, Evaldo Benção. Cara, eu tô aqui pensando no hermetismo, no mentalismo, no magnetismo, e o quanto tudo isso é uma crença. Como assim? Então, minha questão é, assim como as pessoas acreditam na religião, acreditam em espiritismo, o quanto essas técnicas todas de hipnose, magnetismo, hermetismo, mentalismo, que eu sei que foi escrito lá no Kybalion, está dentro, né, não é uma crença também. Vamos lá. Crença, vamos lá, você pergunta para mim, você acredita em Deus, Marcelo? Eu preciso acreditar ou não. Você acredita no espiritismo? Sim ou não, tá? Mas vamos lá. Se eu falar sobre, vou falar um princípio hermético para você, não é a crença, ele é fato. Qual a diferença do fato? O fato ele é incontestável. Vamos lá, como é o nome do seu pai e da sua mãe, Evaldo? O nome do meu pai é Evaldo. Poxa, que criativo, Evaldo Júnior. E a mãe Evarista. Como é o nome da mãe? Não, mãe é Isaura. Isaura. Vamos lá. O seu Evaldo e a dona Isaura se conheceram, se apaixonaram, e você nasceu. Você é o efeito de uma causa desconhecida. Você não sabe nada. Não estou considerando espiritualidade. Você foi gerado por duas pessoas, um sistema que o seu pai tinha um sistema, a sua mãe outra, eles criaram um sistema. Aí você é fruto de uma causa desconhecida. E você pode ser o efeito dessa causa desconhecida o resto da vida. Porque o meu pai era pobre, tem que ralar. Você pode ser só o efeito do seu pai e da sua mãe. Ou você entender que essa causa desconhecida pode ser manipulada e eu gerar uma nova causa para ter um novo efeito. Então, não é você acreditar. Eu posso ficar preso na crença. Não, porque os homens da nossa família nunca prosperaram. Aí é crença. Agora, eu entendi. Cara, o meu pai fazia maus negócios. Ele era burro para fazer negócio. Na ignorância dele, ele fazia o melhor, mas eu não quero isso para minha vida. Como que eu faço isso? Puxa, eu preciso me preparar. Não é mágica. Estudar. Vou abrir um outro negócio para que eu... Entende? Então, você é afetado. Os princípios herméticos são afetados, você é afetado o tempo todo. Então, e aonde está essa causa e efeito? Onde eu manipulo ele? No mentalismo, que é o primeiro princípio hermético.
Quando eu penso no meu pai, cara, eu fico numa vibração péssima. Princípio de vibração. Então, não tem... Por isso que eu digo, ele não tem nenhuma ligação com a crença. Independe de você acreditar ou não, eles estão batendo na sua porta todos os dias, influenciando desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer. Deu para entender, Valdo? E aí, aí vamos lá agora para outra parte, que aí digamos que eu dependeria de acreditar. Eu sempre cito esse exemplo, porque o Vitor, apesar da gente trabalhar junto, a gente se respeita junto, e o Vitor é um cara que ele vai para ele precisa de mais evidências. Eu preciso só que funcione. Eu, Marcelo, tipo, eu fui lá numa véia, lá no Edmundo, ela me passou uma arruda e eu melhorei. O Atanir viajou na maionese, tá, mas ele não morreu, feito, tá tudo certo. Eu gosto que funcione. O Vitor ele já queria entender qual foi, não sei o quê. Teve um caso em São Paulo, numa vivência dessas, e a esposa do Vitor comentou que uma moça amiga dela estava em coma. A gente pegou um aluno lá que nunca viu ela, eu também nunca vi essa moça que é amiga da esposa do Vitor, e lá durante a dinâmica, na maca, o rapaz se virou de bruço. E a moça, no mesmo momento, virou de bruço no hospital, e a única chance dela sair do coma é se ela virasse de bruço. E no outro dia ela saiu do coma. Então, esse mentalismo é uma crença? Pode ser, mas pergunta para a moça ou para a mãe dela o que ela acha sobre isso. É um conceito gregário. Se faz sentido para você e funciona, é como eu digo, se eu falar para você agora, Vitor, 6 números e você ganhar na Mega Sena da virada, você quer o prêmio ou saber como eu sabia os números? Prêmio, com certeza. Prêmio. Quando me serve, me serve. Então, claro, tem coisas que, tipo, puxa, eu preciso acreditar nisso. Talvez, mas funciona. Talvez eu não saiba explicar para você algumas coisas. Mas quando a gente fala sobre princípios herméticos, eles estão dentro da nossa vida o tempo todo, querendo ou não. E lembrando, né, até falando com o Vitor ali na questão da neurociência, tudo que tu entende uma vez e o teu cérebro aceita como um aprendizado, já fica ali gravado na tua memória, sendo crença ou não crença. É que, na verdade, tudo é crença. E o mais interessante, a gente estava falando antes ali sobre o cérebro humano e sobre esses processos. A gente costuma usar uma analogia que o nosso cérebro, ele é um universo ainda a ser explorado. A ciência tem um monte de teorias, inclusive alguns colegas estão citando ali alguns especialistas que tratam desses temas, seja da área dessas experiências ou da enteogenia, por exemplo, como a Luciana comentou aqui. Muitas dessas coisas, a ciência tem algumas explicações, mas não tem conclusões, porque o nosso cérebro ele é algo tão vasto, tão mágico, é um mecanismo tão elaborado que muita coisa a gente não tem como entender ainda exatamente como ele funciona. Mas o fato funciona. Esse exemplo que o Marcelo trouxe da experiência com a amiga da Lise, eu busco muito a explicação científica, eu gosto da explicação, eu gosto de entender o que acontece. E eu parto do princípio que é uma teoria e que me cabe. Eu não preciso que isso seja algo imutável, mas que tenha uma explicação. Mas no final das contas, tem coisas como essa experiência da menina que não tem uma explicação lógica, dentro daquilo que eu não tenho uma explicação lógica. Como que o cara lá em São Paulo, a gente estava no interior de São Paulo, e o processo aconteceu. Pode ser simplesmente o acaso, pode ser só o acaso, mas o fato aconteceu. E no final das contas é isso que me cabe, é isso que me serve, é que aconteça, é que o resultado seja bom. Do resto, no final das contas, não importa. Para mim finalizar minha parte, Vitor, um axioma hermético que a gente diz que o acaso não existe. O acaso é uma ordem universal que você ainda não entendeu. Não existe acaso. Fantástico. Vamos lá, Vitor. O que nós temos agora? Beleza. Olha, Marcelo aqui passou algumas. Aqui a Luciana falou sobre os enteógenos, né? Os enteógenos é um processo bem interessante. E agora começa a se estudar muito mais, né? Existe agora uma indústria farmacêutica estudando a fundo
essas coisas que a gente já sabia há muito tempo, né? Que essa química da natureza, a medicina da natureza é algo milenar, né? Tão antigo quanto tudo isso que a gente estuda. E a Franciele colocou aqui, ó, no nível 1, quando fizemos a bola de energia e mandamos para um familiar, o meu marido estava no prédio ao lado. Ele disse que às 10h25 da manhã sentiu seu coração acelerar. Sentimento bom. Lembra o Marcelo que... tá, que ela gritou bem alto, né? Que vibrou, enfim. E mandei uma foto minha e da Lucy no momento em que eu senti um grande colapso de energia dentro de mim e ela segurou a minha mão. Foi libertador. Foi no Márcio e na minha filha que me inspirei a foto. Foi o registro para o Márcio que fui eu que mandei essa energia maravilhosa. Pois é, bem interessante, né? Um processo que a gente fez dentro da sala de aula, o marido estava em outro local, não fazia nem ideia do que estava acontecendo, mas ele teve uma experiência nesse sentido também, né? Então, beleza, Vitor, nós temos aí algumas datas, o Vitor vai passar para vocês. Para o nível 13 e 4, Gramado, nessa primeira turma de agosto, não tem. Não tem mais. Na primeira semana de setembro, aqui que começa, acho que dia 13, vai até o dia 7, emenda com o feriado de 7 de setembro. Uma experiência muito interessante. Vão ser as primeiras turmas, né? Na verdade, a primeira turma de Gramado Gramado. Então, também é uma turma histórica. Para quem já fez até o nível 2, quiser ir para a turma de setembro em Gramado, é uma oportunidade, tá? Vai ser o nível 3 e o nível 4 juntos. É uma imersão mesmo. A gente entra dessa vez vai ser na quinta-feira, né? Porque o feriado dia 7 é na segunda. Então, a gente entra na quinta-feira e só sai no final da segunda, lá, à tardinha. É uma imersão mesmo. A gente começa de manhã e vai até 1, 2, 3 horas da manhã. É um processo bem intenso. Enfim, assim, só para quem vai mesmo que vai entender o que acontece lá. Para quem já fez até o nível 3, quem já fez a imersão de nível 3, já sabe mais ou menos como que funciona, e agora tem a oportunidade, claro, se quiser, pode reciclar o nível 3 e fazer o nível 4. Aí também tem uma condição super especial, até porque é essa primeira turma, né? Então é uma oportunidade bem bacana. Para quem ainda não fez, nível 1 a gente vai ter, como eu comentei, Porto Alegre e São Paulo. Nível 2, a gente vai ter agora em Floripa. É uma turma, uma edição especial também. A gente normalmente não faz os níveis mais avançados, a não ser só em São Paulo e Porto Alegre. Dessa vez a gente vai fazer em Floripa, então para quem não fez ainda, é uma oportunidade. Ir para Floripa, já faz um turismo. Floripa é bem legal, para quem não é de Santa Catarina. Dá para fazer um turismo e aproveitar e fazer a formação. Beleza? É uma turma única também, uma edição única. Quem tiver dúvidas, nos chame no WhatsApp e a gente passa todas as informações lá, dá todas as orientações para que vocês tenham acesso a essas oportunidades. Beleza? Quem já fez a inscrição para essas turmas, principalmente essa de Gramado, e ainda não fez a reserva da hospedagem, faça a reserva da hospedagem, porque se vai ter alguma vaga sobrando ou não, e a gente precisa que todos aqueles que já estão inscritos tenham a sua reserva lá, porque as vagas são bem limitadas, e para que a gente possa abrir oportunidade para mais pessoas que queiram ainda estar com a gente nessa imersão. Beleza? Mais alguma coisa, Marcelo? Não sei se alguém fez mais alguma pergunta. Qual data o nível 2 em Floripa? 25 a 27 de setembro. O Edson diz que não fez o nível 1, posso fazer o nível 2. Não, se ele não fez o nível 1, não dá para fazer o nível 2. Não. Porque não tem como pular, senão vai pegar tudo, vai pegar o bonde andando, não vai aproveitar. Tem nível 1, nível 2. Não é obrigatório fazer os níveis mais avançados, mas não tem como pular etapas. Tem muitas pessoas que só fazem o nível 1, mas ninguém faz só o nível 2. Quem faz o nível 2, obrigatoriamente, tem que ter feito o 1 antes.
Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Beleza? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, eu acho que a gente vai disponibilizar ela depois, vamos mandar lá nos grupos que vocês participam, nos grupos das turmas de vocês. Lembrando também que a gente tem o nosso grupo de estudos aqui, a gente faz as reuniões pelo menos 2 vezes por mês, vamos voltar agora a fazer com mais frequência. E essas gravações ficam todas armazenadas na nossa plataforma, vocês têm acesso a ela até o momento gratuitamente, não tem custo nenhum, a gente não cobra nada para que vocês tenham acesso a esses conteúdos que ficam gravados, tá? A Franciele postou aqui, ó, vamos precisar de espelho para o nível 3 e 4. A gente vai mandar todas as informações para vocês depois, Franciele, lá nos grupos, mas a gente vai usar espelho, a gente vai precisar da maca também, né, Marcelo? No nível 3, dessa vez vai precisar da maca? Não. Eu tenho algumas aqui, se quiser trazer alguma. Mas eu tenho, acho que umas 4 aqui eu tenho. O principal é roupas confortáveis, roupas que possam ser sujas, porque a gente vai sentar na grama, vai pisar no chão, vai estar no meio do mato. Tragam roupas quentes, porque Gramado, por mais que esteja quente durante o dia, do nada esfria. Então, se não levar roupa quente, vai passar frio. A gente vai ficar até a madrugada. Pode chover, não sei como é que está o tempo no Rio Grande do Sul, então levem guarda-chuva. Pode chover, é bom ter um guarda-chuvinha para não se molhar tanto. Capa de chuva, daqui a pouco não custa nada levar uma capinha de chuva daquela descartável, tá? Porque é bem em contato com a natureza. A gente vai estar todo o tempo em contato com a natureza, durante o dia, durante a noite, vai se molhar, vai sujar um pouquinho o pé. Então, levem um Havaianas, vai ser um acessório importante também, um Havaianas, tá? Mas a gente vai passar todas essas informações lá no grupo, para quem vai para a imersão. Beleza? Ficamos quase 2 horas aqui, Marcelo. O encontro era para ter 1 hora só, né? Comigo nunca é. Se não é para ir, eu nem vou. Se deixar, o Marcelo fica 3 horas falando aqui. Quando a gente começou essas reuniões, o Marcelo às vezes participava, a gente ficava até a meia-noite. E o Marcelo falando, né? Se der corda, esquece. Datas de nível 13 e 4 em Gramado. Dalmo, olha aí o Dalmo. Eu tinha visto o Dalmo antes. Dalmo, a gente vai ter uma turma de 3 a 7 de setembro agora. Vai ser a única turma esse ano em Gramado. Na verdade, vão ser 2 turmas em sequência, né? A primeira já está lotada. E aí, de 3 a 7 de setembro. Essa ainda tem vaga, tem poucas vagas, mas ainda tem. Vitor, e para o ano que vem, qual vai ser as datas? Tu já tem? A gente ainda não fez a agenda do ano que vem, porque a gente precisa ajustar um monte de coisa. Tem as datas dos cursos do Marcelo, tem as datas dos meus cursos, tem as datas dos cursos que ele faz pelo Instituto Bem lá também. Então, a gente precisa ajustar tudo para que a gente não tenha muito conflito. E a gente está mudando um pouquinho também o formato da formação para o ano que vem, provavelmente. Então, a gente ainda vai demorar uns dias para ter acesso. Provavelmente, em setembro, a gente vai ter a agenda do ano que vem. Por enquanto, só desse ano mesmo. A gente espera conseguir formar uma turma ainda de nível 13 e 4 no final de novembro desse ano em Gramado, mas ainda não é nada certo, tá? Ainda não é nada certo. E aí, para o ano que vem, só lá por final de setembro, a gente vai ter a agenda. Tá. Aqui a Franciele fez uma última pergunta só, Marcelo, que eu acho que pode ser viável. Ó. Ela perguntou assim, eu não sei se escreve assim, óbvio, tá? O toque de Charcot para pessoas ansiosas, ele é viável? Para todas as pessoas. Toque de Charcot para pessoas. O que vem depois no substantivo é o de Mendes. Porque a ansiedade, a pessoa já está em estado alterado de consciência. Então, ela já está, quando ela cair, ela já vai cair em crise. Se você quiser provocar a crise, sim, é um baita negócio. Para quem vai para o nível 2, vai trabalhar muito isso. No nível 3, vocês vão ver de novo também. A Juliana perguntou assim, vocês pensam em fazer o nível 3 e 4 em São Paulo? Sim, é só os 2 locais que a gente faz, Juliana. É São Paulo e Rio Grande do Sul. São só os 2 locais que a gente faz o nível 3 e 4. Já teve uma turma de 3 e 4 esse ano em São Paulo, então é quase certo que esse ano não tenha outra. Só em Gramado mesmo.
Aqui, a Franciele ficou no receio, questão cardíaca da pessoa. De a pessoa estar ansiosa, vai para o toque de Charcot, acelerar muito o... Quando você vai, Fran, que você provoca essa hiperestimulação, é o sistema nervoso que está estimulando. Mas tem um sistema central, sistema nervoso central. Então, tem pessoas que vão cair e não vai ter reação alguma. O sistema vai regular até onde ela pode ir. Ela não vai ter um AVC, um infarto, não. O que pode acontecer é ela não ter uma crise. É o máximo que pode acontecer, mas não tem risco nenhum. Eu sempre falo às pessoas, quando a gente tem dúvida, é interessante a gente procura no Google pessoas que já morreram com crises mesméricas. Você não vai achar. Estatística. As próprias crises de ansiedade, né? Ninguém morre disso. Não. O sistema ele vai desligar, ele vai entrar em luta e fuga, ele vai ter uma reação, mas não tem risco. A pessoa pode até achar, dentro de um processo, de uma crise ansiosa, de um processo mais intenso, ela pode até ter uma experiência, achar, mas não vai morrer. Não vai morrer, é só o processo do corpo mesmo. Eu mesmo quase já morri uma vez, mas não morri. Já. Eu acho que tu morreu, cara. Talvez. Dentro do hermetismo, nada morre, sempre nasce de uma outra forma. Você renasce com uma nova forma. Então, Vitor... Calma aí, a Alcione perguntou assim, e é verdade, Alcione, ela disse assim, tem uma data para São Paulo de nível 3, 4. Sim, a gente tem na agenda, é verdade, a gente tem na agenda no primeiro final de semana de... novembro. De novembro, Marcelo. Nível 13 e 4 em São Paulo, é verdade. Para quem ainda não fez, vai ter essa turma lá em São Paulo no segundo final de semana de novembro. Eu nem lembrava mais. Segundo final de semana de novembro, a gente vai ter uma turma de nível 13 e 4 em Ibiúna. Então, uma oportunidade para quem ainda não fez. E é da região, né, de São Paulo, Minas, enfim, outros locais do Brasil. São Paulo, às vezes, se torna mais fácil de chegar do que o Rio Grande do Sul, né? É isso. Pessoas, mais dúvidas sobre os cursos, depois chama ali no WhatsApp que a gente vai respondendo. Se não hoje, obviamente, mas amanhã a gente responde todos vocês, tá? Podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Olha, Vitor, agradecer a oportunidade, sempre é bom estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, tirando as dúvidas, e espero que a gente tenha mais oportunidades dessa. Com certeza, Marcelo. Eu vou insistir para que tu venha mais vezes. Isso com toda certeza. É sempre muito bom. Eu gosto muito desses encontros pela troca, por esse contato que a gente tem com as pessoas que caminham com a gente, mas pelos conhecimentos que a gente absorve também. Sempre a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais, né? Desde que a gente esteja aberto a isso. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Uma excelente noite a todos. Como diria o William Bonner, boa noite. Boa noite. Pessoal, foi um prazer. Uma excelente noite a todos. Espero vocês nos nossos próximos encontros aqui. Até mais. Tchau, tchau.